Você ainda se define pelos seus piores momentos? Seja honesto. Aquela falha, aquele erro, aquela fase em que tudo deu errado, você ainda carrega isso como se fosse sua identidade? Porque o perigo não está no erro em si. Está em transformar o erro em quem você acredita ser. E quando isso acontece, você começa a viver limitado, com medo de tentar de novo, com medo de sentir aquilo outra vez. Muita gente fica presa no passado sem perceber. Presa naquela versão mais fraca, naquela fase em que não deu certo, naquele momento em que se sentiu insuficiente. E para não reviver essa dor, a pessoa diminui suas expectativas. Ela para de arriscar, para de tentar. Prefere viver pequeno do que encarar o desconforto de crescer. Mas existe um preço silencioso nisso, o de nunca descobrir até onde poderia chegar. E deixa eu te falar algo direto. Você não supera o passado evitando sentir. Você supera atravessando. Dor não é um sinal para parar. É um sinal de que você está no processo. Só que a maioria foge, disfarça, distrai, ocupa a mente. Qualquer coisa para não encarar o que está dentro. Mas enquanto você foge, aquilo continua te controlando. Agora pensa em algo que praticamente todo mundo vai passar em algum momento. O fim de um relacionamento. Aquela sensação de que acabou tudo. De que o futuro que você imaginou simplesmente desapareceu. E isso não é só emocional. É biológico. Seu cérebro reage como se tivesse perdido algo essencial. Como se uma parte da sua vida tivesse sido arrancada. Por isso dói tanto. Porque não é só saudade, é ruptura. A pessoa ainda existe, mas não está mais na sua realidade. E o seu cérebro demora para aceitar isso. Ele tenta puxar de volta, tenta reconstruir, tenta manter aquela conexão viva. É por isso que você sente vontade de mandar mensagem, de ver, de saber, de tentar mais uma vez. E hoje isso ficou ainda mais difícil, porque você não perde completamente a pessoa. Você continua vendo, continua tendo acesso, continua sendo lembrado o tempo todo. E isso impede o processo natural de desapego. É como se você estivesse tentando curar uma ferida, enquanto continua cutucando ela todos os dias. Mas chega uma hora em que você precisa fazer uma escolha. Ou você continua alimentando o passado, ou você decide construir algo novo. Porque as duas coisas não convivem. Não dá para evoluir enquanto você ainda está preso ao que já acabou. Não dá para crescer segurando aquilo que já deveria ter sido solto. E aqui entra uma virada importante. Arrependimento pode te destruir ou pode te fortalecer. Depende do que você faz com ele. Se você usa o arrependimento para se culpar, ele te paralisa. Mas se você usa para aprender, ele te transforma, ele vira combustível, ele vira direção. Você precisa entender que nada do que aconteceu te define. Foi uma fase, foi um momento, foi uma versão sua. E versões mudam. Você pode mudar, mas só se decidir, só se parar de repetir a mesma história. Só se começar a agir diferente mesmo sem sentir vontade. E outra coisa que poucos aceitam. Você pode ter bagunçado tudo, pode ter errado feio, pode ter tomado decisões ruins, pode ter perdido tempo, pode ter destruído oportunidades, mas isso não é o fim. Porque enquanto você está vivo, você ainda pode reconstruir. Sua vida não está atrás de você, está na frente. O passado não é onde você mora, é onde você aprendeu. O problema é quando você insiste em viver lá. Quando você insiste em se ver como aquela pessoa que falhou, quando você não se permite avançar. E sobre dar a volta por cima, esquece essa ideia de vingança emocional. A verdadeira virada não é provar nada para ninguém. É se tornar alguém que nem precisa olhar para trás. É crescer tanto que aquilo que te destruiu um dia perde completamente o significado. Não é sobre ganhar de alguém. É sobre vencer a si mesmo. É sobre sair da versão que se sabotava, que tinha medo, que evitava a dor, e construir uma nova versão baseada em ação, disciplina e consciência. Porque no fim, não existem derrotas permanentes. Só existem pessoas que pararam no meio do caminho. E você não precisa ser uma delas. Então começa simples, um dia melhor que o anterior. Depois outro, sem perfeição, sem pressa, mas sem parar. Porque é assim que o movimento começa. E quando o movimento começa, tudo pode mudar. Se isso fez sentido para você, então não ignora essa sensação. Reflita, mas principalmente haja. Considere se inscrever no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo. O que você precisa deixar no passado de uma vez por todas? E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.